Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos resgatar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Estou admirado de que tão depressa estejam desertando daquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Acaso estou agora buscando a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-lhes que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Pois não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram falar da minha conduta anterior em relação ao judaísmo, como perseguia violentamente a Igreja de Deus e a procurava destruir. Eu avançava no judaísmo além de muitos dos meus contemporâneos, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar-me seu Filho, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Nem subi a Jerusalém para consultar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Escrevo-lhes diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. As igrejas da Judéia, porém, não me conheciam pessoalmente, mas apenas de ouvir falar. Aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. Passados 14 anos, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui porque uma revelação me impelira a isso e comuniquei aos irmãos o evangelho que prego entre os gentios. Comuniquei-o primeiramente aos que eram de maior influência, para ter certeza de que não estaria correndo, nem tinha corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, embora fosse grego. Isto ocorreu por causa dos falsos irmãos infiltrados, os quais se intrometeram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não cedemos a eles nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, fossem quem fossem, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Esses homens de influência nada mais me acrescentaram. Pelo contrário, reconheceram que a mim fora confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro fora confiada a pregação aos circuncisos. Pois aquele que capacitou Pedro para o apostolado entre os circuncisos, também me capacitou para o apostolado entre os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, que eram tidos como pilares, estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Concordamos que deveríamos ir aos gentios, enquanto eles iriam aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer.
Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, porque ele estava claramente errado. Antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele começou a retirar-se e a afastar-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também foram hipócritas, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam agindo de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Pedro, diante de todos: "Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, também nós cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, buscando ser justificados em Cristo, nós mesmos fomos encontrados pecadores, será Cristo, porventura, servo do pecado? De maneira nenhuma. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois mediante a lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não rejeito a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei, Cristo morreu inutilmente." Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou para que deixassem de obedecer à verdade a vocês, diante de quem Jesus Cristo foi retratado como crucificado? Só isto eu quero saber de vocês. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar mediante a carne? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, faz isso porque vocês praticam a lei ou porque creem na mensagem que ouviram? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. As Escrituras, prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciaram previamente a boa nova a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Todos os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: "Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei." E que ninguém é justificado diante de Deus pela lei é evidente, porque o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro." Ele o fez para que, mediante Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, falo como se fosse um homem. Nenhum pacto humano, uma vez ratificado, pode ser invalidado nem acrescentado a ele por alguém. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. O que quero dizer é isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão por meio de promessa. Então, para que serve a lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. A lei foi promulgada por anjos, mediante um mediador. E o mediador não o é de um só, mas Deus é um só.
Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, dada mediante a fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos debaixo do controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Zelo por uma doutrina sadia no passado, quando não conhecieis a Deus, éreis escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Hagar. Hagar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. 3. E outra vez, declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto nós,
pelo Espírito mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança, porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Viver no Espírito, não na carne, portanto, vos afirmo. Vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Colhemos aquilo que semeamos. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa
é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Bênção apostólica final. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém.